What the fuck is up, motherfuckers? Como é que é? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo. E hoje prosseguimos com um vídeo que vocês de certeza que sentiam falta. Com um estilo de vídeo que vocês adoram. Sempre me disseram que é aquilo que vocês mais querem ver neste canal. Mas como infelizmente eu não tenho histórias até dizer chega na minha vida, não vos consigo satisfazer esse vosso desejo interno para ouvirem as minhas histórias. Portanto tem que ser uma de cada vez. Hoje, meus amigos, apresento-vos mais um episódio da nossa saga Storytime, esta tão aclamada série deste canal, e a história de hoje passa-se num período do meu ensino básico, digamos assim, para aí entre o meu 6º, 7º, 8º ano, por aí, mais ou menos nessa altura. Portanto, é no dia de hoje que nasce uma lenda que nunca foi contada, esta história nunca foi contada, é uma pessoa que está presente nos nossos corações, pelo menos da nossa turma, mas de quem eu já não me recordava assim tanto, porque não é uma pessoa de quem nós falássemos assim tão habitualmente, mas pronto, veio em conversa com uma amiga minha esta pessoa e eu lembrei-me de todas as histórias associadas e pensei, epá, por que não fazer uma compilação das histórias desta pessoa, desta lenda? Portanto hoje, meus caros amigos, vou-vos estar a contar a história do Samuel, o Petas. Portanto, na minha turma existiam várias pessoas míticas, várias personagens enigmáticas, mas o Samuel o Petas era sem dúvida uma das maiores. Portanto, o que é que acontece? O Samuel era uma pessoa normal, como todos nós, só que era um indivíduo que mentia muito. E eu, posso começar por dizer que eu não sei como é que o Samuel está agora, eu já não vejo o Samuel há anos, mas naquela altura todos nós sabíamos que o Samuel era um gajo que gostava de inventar. O Samuel inventava tudo na sua vida, percebem? Como se fosse uma nuvem a esconder o seu passado, estão a ver? A esconder a sua vida. E ele usava essa nuvem como um espelho para refletir a imagem que ele queria que fosse a imagem dele. Portanto, meus amigos, este homem tinha superpoderes. Que era o superpoder de inventar toda uma vida paralela à vida que ele conseguia levar naquela altura. Portanto, o que é que acontece? Esta história começa quando eu entro no meu básico, conheço a minha turma, conheço o Samuel. E o Samuel era uma pessoa que era bastante, como é que se há de dizer? Era um indivíduo que se dava bastante bem com as pessoas. Ele falava muito connosco, era um gajo fixe até, mas tinha este parque de inventar. E quando é que nós começámos a descobrir que o Samuel inventava tudo, perguntam vocês? Foi numa bela fatídica tarde em que o Samuel caiu. E eu nunca mais me vou esquecer deste episódio. Nós estávamos a correr, já não me lembro porquê, coisas de miúdos, tipo, no 6º ano. Estávamos a correr e o Samuel caiu com o joelho no chão. Bateu com o joelho no chão. E ficou agarrado ao joelho durante bué da tempo. Virou-se para nós e nós assim, então Samuel, o que aconteceu? Não sei o quê. Estás bem? E o gajo assim, ai! O meu cóccix! E nós desatámos todos a rir, porque realmente o cóccix não é no joelho, caro Samuel. O cóccix é o osso do rabo. Portanto, há aqui uma diferença nesta parte fisiológica que o Samuel não compreendeu. Mas pronto, nós até deixámos passar esse deslize do Samuel e pensámos, o homem não está aqui a inventar que está a dar uma dor ridícula, ele enganou-se só e acha que o cóccix é o osso do joelho. Pronto, é uma coisa que pode acontecer. O que é que acontece? Mais tarde, o Samuel era uma pessoa que vocês não têm noção, ele inventava literalmente tudo. Ele mentia aos professores, ele mentia aos alunos, ele mentia aos diretores. Eu não posso dizer que o Samuel tinha uma patologia, porque eu acho que ele não tinha patologia nenhuma. Ele era mesmo assim. Ele gostava de inventar. São coisas de miúdos. A mim também me podia ter dado para isso, mas não. Felizmente deu-me para outras coisas. O que é que acontece? Basicamente, uma das coisas onde nós apanhámos o Samuel a mentir foi na mesma coisa que apanhávamos o Rockefeller a mentir. E o Rockefeller é uma daquelas personagens que vocês adoram nesta série, porque também se calhar por causa da voz dele, porque ele, todo ele é uma personagem espetacular, mas o Samuel mentia igualmente na mesma coisa que o Rockefeller mentia, que era, ele inventava jogos que nem sequer existiam. E como é que nós apanhámos o Samuel na curva? Basicamente o Samuel ia-nos dizendo, vocês já jogaram aquele jogo era fixe para a PlayStation 2, man. E depois dizia-nos, contava-nos um bocado o jogo e nós ficávamos, wow, man, a sério que isso existe? E não sabíamos mesmo. Mas começámos a perceber que o Samuel tinha jogos a mais. Coisas que ele inventava e que nós nunca tínhamos ouvido falar. Então o que é que começámos a fazer? Começámos a usar a mesma estratégia com ele que usávamos com o Rockefeller. Que era basicamente inventar jogos. E dizer-lhe... e dizer assim, Samuel, olha, nós comprámos todos um jogo que é basicamente tipo o Pokémon misturado com o Digimon, meu. Aquilo é brutal, chama-se Pokémon vs Digimon, é para a PlayStation 2. E ele dizia, eu já tenho isso, eu já joguei isso há bué da tempo.
E nós já estávamos todos a rir porque sabíamos que aquilo era mentira, obviamente. Era como o Rockefeller, cada vez que nós lhe dizíamos: epá, Rockefeller, olha, man, agora nós começámos a jogar GTA e agora encontramos um helicóptero que dispara lasers e o raio. E o gajo: che, eu já tenho isso há muito tempo, man. Já tenho esse avião, já andei lá a destruir tudo. E nós: what the fuck, man? Tipo, isso nem sequer existe. E o gajo: existe sim, vocês estão a mentir. Basicamente era isto. E o Samuel era igual, só que o Samuel falava com uma voz mais suave. Estão a ver? O gajo era mais mansinho. Ele basicamente, nós dizíamos: então, Samuel, pá, comprámos este jogo, o Pokémon vs Digimon, é bué da fixe, não sei o quê. E o gajo: mas eu já tenho esse jogo há bué da tempo, meu. Eu já tenho esse jogo há bué. Vocês, tipo, andam bué atrasados, meu. Era assim que o Samuel falava. Portanto, isto foi uma das partes em que nós começámos a apanhar o Samuel na curva. Outra das petas gigantescas do Samuel foi ele dizer que o pai tinha comprado 4 plasmas para a casa dele, que era completamente peta. Quando nós fomos à casa dele, o gajo não tinha plasma nenhum. Epá, e a verdade é que isto não é uma coisa que se possa rir, porque pronto, meu, é uma coisa normal, tipo, nós costumamos de inventar e se calhar não é uma coisa com que nós devemos gozar, entre aspas, mas na altura teve graça porque ele passava a vida toda a gabar-se daquilo. Ele dizia sempre: vou chegar a casa, vou tipo meter a PlayStation num dos meus plasmas e vou jogar e não sei o quê. E aquilo era tão annoying, porque ele repetia aquilo tantas vezes durante o dia, que quando nós fomos à casa dele, basicamente descobrimos aquilo, rimos todos, porque, man, what the hell? Tipo, porquê? Se sabes que nós vamos à tua casa inevitavelmente, porquê manter esta peta? Percebem? E depois ele era daquelas pessoas que mentia e depois não, tipo, fingia que era verdade. Ele convencia-se que aquilo era verdade, até ao final. Outra das cenas, esta foi tipo um episódio que eu nunca mais me vou esquecer. Nós estávamos na casa de um puto que era o Rodrigo. Não era da nossa turma, era um miúdo mais novo. Com que nós nos dávamos e íamos jogar para a casa dele. Lembro-me bem que íamos jogar Need for Speed Underground 2 naquela altura para a casa do gajo, e passávamos lá bué da tarde e não sei o quê. E uma tarde fomos todos para lá, o Samuel veio connosco, e tivemos lá a tarde toda e não sei o quê, e depois o Rodrigo virou-se para nós e disse: vocês querem comer alguma coisa? E nós assim: se calhar estamos com um bocado de fome. E ele: ok. Foi à cozinha e ele disse assim: olhem, eu tenho ali, a minha mãe comprou daqueles manhãzitos bulical, normalmente isso é para o meu pequeno almoço, mas eu posso dar-vos um ou dois, e pronto, e assim vocês não ficam com fome. Chegámos lá e não havia manhãzitos bulical. E ele assim: man, impossível, a minha mãe trouxe isto hoje, alguém comeu os manhãzitos. E nós: não, isto é um escândalo, quem é que pode ter comido os manhãzitos? Começámos a olhar em volta e não sei o quê, e depois nós assim: o Samuel e o Rodrigo: eu acho que ele ficou na sala. Fomos lá, dissemos assim: Samuel, comeste os manhãzitos? E ele: não, eu não comi manhãzitos nenhuns. Do que é que vocês estão a falar? Eu estava aqui a jogar Need for Speed com vocês. E nós assim: sim, mas tu há bocado disseste que ias à cozinha. E ele: não, mas eu não comi nada, eu só lá fui lavar as mãos. Eu só lá fui lavar as mãos. E nós começámos logo a perceber que tinha sido o gajo, acusámo-lo, e ele depois assim: eu tinha fome e comi um. E era mentira, porque estava para aí o saco com 10. Ou seja, o gajo comeu aquela merda toda sozinho, que é uma coisa incrível. Até hoje eu não consigo entender como é que o gajo comeu 2 sacos de manhãzitos bulical, mas o gajo comeu aquela merda toda sozinho e depois continuou a mentir. E então basicamente o Rodrigo, a partir daí, o gajo desatou a chorar. Tipo, mas isto é legítimo. O gajo chorou bué e disse: eu não acredito que vocês me comeram os manhãzitos, isto era para o meu pequeno almoço e não sei o quê. E a partir daí o Rodrigo ficou conhecido como manhãzitos. Nunca mais! Mas é que até tipo aos secundários, nós já andávamos no 12º, cada vez que víamos o gajo, chamávamos-lhe manhãzitos e as pessoas não percebiam porquê, man. Nós chegámos ao pé do gajo: então manhãzitos, como é que é? E as pessoas: what the fuck, man? Tipo, porquê é que estão a chamar isso ao gajo? E isso era tipo todo uma private joke nossa, e o gajo nunca gostou que nós lhe chamássemos isso. O gajo ficou sempre aziado por causa dessa cena. Portanto, mais uma das histórias do Samuel o Petas que marcou muito profundamente uma pessoa. Basicamente o psicológico do Manhãzitos até hoje nunca mais vai ser o mesmo. O homem tem um trauma com esta questão. Atenção. Mais coisas. Basicamente lembro-me bem que o Samuel mentia bué a professores, man. Constantemente. E houve uma vez que foi bué da grave, porque nós estávamos todos na aula, o Samuel foi à casa de banho e depois voltou e começou a dizer que havia um incêndio. Mas tipo aos berros. Ele chegou lá e começou: malta, está a haver um incêndio, não acredito, temos que passar daqui. E a professora vira-se e diz: Samuel, mas não tocou o alarme de incêndio. E ele: professora, mas tem que ver que o alarme às vezes pode não tocar, portanto eu acho que devíamos todos sair da sala. Professora, eu acho que não é correto ficarmos aqui, podemos inalar fumo, não é muito bom para a nossa saúde. E a professora: ok, se o Samuel diz, vamos todos embora. Então saímos da sala, viemos cá para fora. Entretanto encontramos a Contina Rata, que era uma das Continas que roubava as bolas todas aos alunos. E a professora virou-se para a Contina e disse assim:
Dona Paula, sabe se há algum incêndio aqui? Está a haver algum incêndio? É que eu não vejo ninguém na rua. E ela assim, não, professora, está tudo bem, não há problema nenhum. E a professora virou-se para ele e disse, Samuel, não se brinca com estas coisas. E ele, professora, eu não brinquei, eu tenho a certeza que vi fumo, professora. Eu acho que vi, professora, eu não menti, professora. E nós começámos todos a rir, bué, porque, tipo, como devem calcular, isto é uma cena bué da absurda, man. Quem é que faz isto? Tipo, é uma cena bué grave. Pá, entretanto o gajo, acho que levou um processo disciplinar, foi ao conselho diretivo, pá, e acho que foi toda uma questão complicada. Ele não chegou a ser suspenso por causa disso, mas foi uma cena bué da séria. Entretanto, outra das petas monumentais do Samuel é que nós. E depois o problema é que eu depois comecei-me a sentir culpado, porque nós todos acreditávamos nas petas do Samuel. Tipo, era uma coisa constante. Nós, tipo, sabíamos que o gajo era ganda petas, mas nós acreditávamos nele. Ou seja, nós temos tanta culpa nesta história como ele. Basicamente, o gajo inventou uma vez que o Agostinho da Silva estava. Epá, isto é ridículo. Eu não sei. Eu até hoje, isto é tipo uma mancha na minha inteligência. Porque é que eu não sei como é que naquela altura eu não duvidei disto. Isto era ridículo. Isto era uma coisa que não cabe no arco da velha. Mas o gajo inventou. Basicamente tenho que vos explicar o contexto. A minha escola era a professora Agostinho da Silva, que era uma escola aqui em Casal de Câmara. E basicamente, tipo, o patrono da escola era o Agostinho da Silva, que foi um filósofo. E o Samuel inventou que o Agostinho da Silva estava enterrado no campo de berlindes da escola. Tipo, isto é legítimo, malta. Eu não estou a inventar isto, ok? O gajo inventou que o Agostinho da Silva estava enterrado no campo de berlindes da escola. O que é que aconteceu? Passaram-se meses de escavações, malta. Mas nem sequer estou a gozar. Nós íamos buscar paus para desenterrar. Andámos lá a desenterrar aquela merda. Fizemos um buracão no chão. Tipo, absurdo. Naquele sítio. À procura do Agostinho da Silva, man. Foi uma cena ridícula. Pá, e depois uma das coisas que eu me lembro foi que uma das coisas que nos levou a acreditar que aquilo era verdade foi que nós começámos a descobrir tipo raízes de árvores e não sei o quê. E como aquilo era bué duro, nós achávamos que eram ossos. Então continuámos a escavar aquela porcaria. Pá, e foi ridículo porque passámos para aí quase um mês a escavar aquela porcaria. Íamos lá todos os dias, íamos tipo jogar futebol e não sei o quê, depois voltávamos, passávamos tipo quase uma hora ali a escavar aquela merda. E só tipo ao fim desta merda toda é que o Samuel se lembra de vir dizer que aquilo era mentira. Dessa vez o gajo vira-se: pessoal, eu tenho-vos a dizer que vocês são todos muito estúpidos, porque realmente, como é que é possível o Agostinho da Silva estar aqui enterrado, pessoal? Como é que é possível o Agostinho da Silva estar aqui enterrado? E depois ele ria-se assim. Era daquelas pessoas que se riam assim. Portanto, pá, todo um mind blow. Nós ficámos bem lixados com o gajo, nunca mais acreditámos em nada do que o gajo dizia. E eu lembro-me também que houve uma vez que o gajo inventou que a mãe trabalhava na NASA. E atenção que isto tipo, foi um período, acho que foi para aí no 7º ano, meu. O gajo insistiu tanto nesta merda, man. Eu lembro-me, tipo, era mesmo exaustivo. Chegava a ser exaustivo. Tipo, cada vez que nós tínhamos que falar da profissão dos nossos pais ou de uma coisa qualquer, o Samuel dizia sempre: a minha mãe trabalha na partição da NASA aqui em Portugal, o trabalho dela é muito importante, ela contribui bastante, ela está sempre a trocar e-mails com as pessoas nos Estados Unidos, e a minha mãe sai de casa muito cedo, volta muito tarde, mas eu tenho a certeza que a minha mãe contribui bastante para a exploração espacial. E tipo, e nós... Samuel, não existe nenhuma partição da NASA em Portugal. Tipo, Samuel, what the fuck are you talking about? Ele: existe sim porque a minha mãe trabalha lá! E nós: ok, Samuel, tudo bem. Nós já não vamos discutir. Nós já não queremos discutir isso. Pá, depois o gajo era muito mais... Uma das coisas que nos dava era que o gajo era muito mais velho do que nós. Ou seja, ele tinha muito mais caparro. E era capaz, tipo, muito mais capaz de nos bater para, tipo, fazer... Para conseguir mostrar o seu ponto. Estão a ver? O gajo queria provar que tinha razão. E quando o gajo não tinha razão e toda a gente o encurralava e ele não tinha maneira tipo, de desmistificar aquilo, o gajo basicamente partia para a violência. E nós já não, chegámos a um ponto que já nem sequer lhe dávamos conversa. Nós pensávamos: pá, Samuel, pronto, tudo bem, tens razão, man. E a tua mãe é bué fixe. Tipo, leva lá a taça. E houve uma vez, tipo, que eu lembro-me que ele continua a insistir nesta porcaria e a nossa professora de EVT, man, tipo, epá, ela tipo, fogo meu, ela deu-lhe o maior roast tipo da história da humanidade. Eu acho que nunca tinha visto o Samuel chorar até esse dia. E o Samuel chorou bué na aula. Mas bué. Porque a professora, tipo, todas as petas que ele mandou até esse dia, a professora passou-se com ele, já não me lembro porquê. Acho que ele, tipo, agarrou numa daquelas cenas para pintar e, tipo, mandou aquela cena contra alguém, ou uma merda assim. E a professora passou-se com ele, pá, e começou, tipo, a contar as cenas todas, a dizer: a tua mãe não trabalha na NASA. E, tipo, a mostrar, tipo, as cenas na internet, a dizer: pronto, a mãe do Samuel não trabalha a mostrar aquelas merdas no data show. A mãe do Samuel não trabalha na NASA porque realmente não existe nenhuma partição da NASA em Portugal. Estão a ver? Está aqui informação. E tipo, toda a gente, a turma toda a olhar para aquilo e o Samuel tipo a desfazer. Eu estava a olhar para o Samuel e o Samuel parecia que se estava a desfazer. Tipo, aos poucos. Estão a ver? Todas as mentiras do Samuel a serem expostas numa aula. Tipo, a maior cena gangsta que eu já vi na minha vida de um professor.
Entretanto, houve outra cena, e esta acho que foi talvez a coisa mais tipo grave que o Samuel fez. Que foi uma vez nós estávamos tipo todos na boa, tipo lá, já foi para aí quase no nono ano. Estávamos todos na boa lá a brincar, já não, acho que estávamos a jogar ao quadrado. Nós tínhamos bué o hábito de jogar futebol e tipo o chão da escola no pátio tinham tipo uns quadrados e nós punhamos cada um num sítio e jogávamos ao quadrado. Eu acho que vocês devem saber o que é. É basicamente não deixar cair a bola. Estar sempre pã, a dar toques na bola de um lado para o outro e tipo sem deixar cair a bola. Pronto. Jogávamos ao quadrado durante bué da tempo e estávamos a jogar ao quadrado e eu lembro-me que o Nuno, que era um colega nosso, que era o cheater da vida, eu já vos falei dele, fez uns aviões de papel na aula. E trouxe os aviões de papel cá para fora e depois andávamos, ele deu-nos os aviões e andávamos a atirar os aviões, tipo, à toa, estão a ver? E entretanto o Samuel agarrou num avião e atirou aquilo com bué da força. Logo por azar, o avião deu uma volta absurda e foi bater num gajo que era o maior caroço da história da humanidade. Vamos chamar a este gajo o gajo do sozinho em casa. Porque o gajo do sozinho em casa agora está a ganda caroço, como todos vocês sabem. E este gajo era muito parecido com ele. Portanto, a partir de hoje, este gajo vai ficar conhecido como o gajo do sozinho em casa. E o que é que acontece? O avião dá uma curva, bate no gajo do sozinho em casa e o gajo olha para trás, vê-nos e nós começámos a correr, como é lógico, porque sabíamos que se o gajo do sozinho em casa nos apanhássemos, nós estávamos lixados. Basicamente, porque o gajo, pá, ele era assustador mesmo. Era mesmo assustador. Aliás, eu acho que ainda hoje, se visse aquele gajo na rua, tinha receio. Estão a ver? Já naquela altura, para mim, era muito difícil encarar aquela pessoa. Hoje em dia ainda continua a ser um pouco. Portanto, para vocês terem noção, o gajo era mesmo muito estranho. O gajo era mesmo muito esquisito. Era muito caroço. E o gajo chegou ao pé de nós e disse: qual de vocês é que mandou este avião? E nós, não fomos nós, não fomos nós, não sei o quê. Nós estávamos aqui tipo todos a jogar ao quadrado, não mandámos isso. E ele assim: eu tenho quase certeza que foram vocês que olhem para trás e vivos a correr. E nós: o gajo de sozinho em casa, não fomos nós, man, temos quase a certeza. E o Samuel chega lá, com a maior lata da história da humanidade, chega lá e diz: foram eles, man, eu vi-os. E eles, o Jorge, tipo, começa-lhe a... Estão a ver quando as pessoas se irritam tanto, começa tipo a sair as veias? Estão a ver? O gajo olha para nós, tipo, com um ganho da cara, com os olhos bem abertos, e diz: que seja a última vez que eu vos mando mandar esta merda, senão eu vou-vos enfiar numa lata. Tipo, isto foi o que o gajo nos disse. E nós, tipo, pedimos bué desculpa ao gajo, porque, man, what the fuck, tipo, ficámos logo bués todos cheios de medo, todos cagados que o gajo nos fosse apanhar fora da escola, uma porcaria assim. Pá, entretanto, basámos de lá, pá, e ficámos, lembro-me que ficámos, pá, sei lá, semanas sem falar ao Samuel. Tipo, pusemos bué o Samuel de lado. No seguimento desta cena, houve a criação de um blog por parte do meu colega Cláudio, que era Samuel Baldas, o rei das fraldas. Porque o Samuel estava sempre a dizer que estava doente e baldava-se às aulas constantemente, tipo com as maiores desculpas estapafúrdias de sempre. Tipo, o gajo dizia que tinha tudo, basicamente. Então nós fizemos um blog a gozar com ele. Tipo, pá, postávamos bué da porcarias, bué das histórias do Samuel, bué da piadas do Samuel, tinha bué da graça. Pá, e andámos a divulgar o blog pela turma toda. Entretanto, o Samuel, tipo, descobriu o blog, fez queixa nossa aos professores, pá, e nós tivemos que ir pintar o portão da escola, tipo, como castigo, e foi um castigo bastante chato, porque passámos, tipo, intervalos a pintar aquela porcaria e foi mesmo bué da estúpido. Foi talvez das fases mais annoyings da minha vida, foi verdadeiramente uma grande seca. Fomos obrigados a fazer trabalhos forçados, tipo, só porque o Samuel Baldas, o rei das fraldas, inventou bué da porcarias, e tipo, e nós gozámos com isso, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano decente faria, acho eu. Pronto, isto foram basicamente os episódios do Samuel. Eu lembro-me que houve mais um episódio fixe dele, que foi uma vez, isto não tem nada a ver com o facto dele ser gandapetas, tem só a ver com o facto dele ser muito mais forte do que nós e muito mais alto e muito mais velho. Ele houve uma vez, nós tipo fazíamos aqueles lançamentos do peso em educação física, toda a gente deve ter feito isto. Nós fazíamos os lançamentos do peso e o nosso peso era tipo uma cena, era uma coisa de chumbo, bué da pesada. Então nós basicamente agarrávamos naquilo e tínhamos que mandar aquilo para a caixa de areia e ver onde é que aquilo ia ter. Punhamos na marca de corrida e mandávamos aquilo para a caixa. E eu lembro-me que a vez do Samuel chegou e o gajo mandou aquela porcaria com tanta força que aquilo passou a caixa de areia e bateu, tipo, estão a ver, a nossa caixa de areia tinha tipo umas divisões, como qualquer caixa de areia, acho eu. E eram umas divisões tipo passeio de cimento. E aquela porcaria caiu em cima disso e partiu aquela porcaria. Pá, e tipo a professora ficou bué da chocada, disse: ei Samuel, isto não estava à espera que passasses da caixa de areia, não sei quê, muito bem Samuel, e nós a pensar: fogo, o gajo acabou de partir aquela porcaria, e tipo, tu estás a congratulá-lo, a sério que estás a congratular o Samuel Baldas, a sério professora, ok, pronto.
Entretanto foram estas as histórias do Samuel. Pá, eu sei que isto não é um story time assim particularmente engraçado. Eu lamento, mas as minhas histórias mais engraçadas acho que já foram todas com os porcos. Eu tenho umas histórias ainda que estou a pensar se vou contar ou não, porque são, pá, são cenas um bocado random e eu estou a ver como é que posso juntar isto tudo de forma a que dê um story time fixe. E pronto, e ainda estou a guardá-las. Mas pronto, pessoal, foi este o story time de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Entretanto, eu quero-vos dizer que se tiverem histórias fixe que queiram que eu as conte, mandem para a minha página, porque eu vou começar a fazer story times com as vossas histórias, porque as minhas já estão a acabar, infelizmente. Portanto, se tiverem histórias fixes, mandem para mim. E pronto, pessoal, foi hoje a história do Samuel Lupeta. Espero que vocês tenham curtido. Se gostarem, metam gostem aí em baixo. Sigam-me nas redes sociais, pá, na página do Facebook, metam like, é fixe. Sigam-me no Instagram para saberem o que é que eu ando a fazer, que é lá que eu posto as fotos quase todas. E sigam-me no Twitter para ver o que é que eu digo, porque eu ando sempre a escrever coisas estúpidas no Twitter. Portanto, façam isso, por amor de Deus. Muito obrigado por verem este vídeo, malta. Subscrevam ao canal se gostarem do meu canal. E pronto, e é isto que eu tenho para vos dizer, não tenho mais nada para dizer. Portanto, vejo-vos amanhã com mais um vídeo, pessoal. Portem-se bem. Grande abraço, dudes. See ya.